Sejam bem-vindos ao novo episódio das Conversas Modulares. Hoje temos como convidado o José Ferreira, 64 anos, engenheiro civil e CEO da Obvious Gravity. Este podcast é um podcast da Carvão Basalto Composites, em parceria com o Teatro Mosca, e é realizado no Espaço Amas, o Auditório Municipal António Silva. Eu sou a Nicole Tavares. Eu sou a Susana Guedes e José Ferreira. Vamos começar por lhe perguntar, sabemos que tem um percurso de vida bastante interessante, bastante rico, a nível profissional também. Gostaríamos de começar por abordar a sua formação. Portanto, que formação é que tem? Onde é que tirou o curso? Muito bem, bom dia. O meu nome é José Ferreira, formei-me em Engenharia Civil na FEUP, na Universidade do Porto, em 84, portanto já lá vão alguns anos. Tenho feito um percurso quase sempre ligado a atividades relacionadas diretamente com construção, com responsabilidades em diferentes setores, desde a construção propriamente dita até a gestão de imóveis, gestão de imobiliário, projeto também, principalmente nesta última fase da minha vida profissional, e tenho assistido à grande transformação que o mundo da construção vem sofrendo a vários níveis, desde a forma de projetar, a forma de construir e a forma de vivermos as estruturas. Passei também um bocadinho, ainda faço alguns projetos nessa área, por aquilo que chamamos arquitetura experiencial. Arquitetura experiencial, isso é curioso, fale-nos um bocadinho sobre isso. A arquitetura experiencial é a criação de espaços, de elementos arquitetónicos que evocam experiências nas pessoas. Desde parques temáticos até a criação de cenários e de estruturas perenes, estruturas provisórias para comunicar ao mundo as ideias que se têm. A nível do maior projeto que fiz nessa área, desde a concepção até à sua concretização no terreno, foi um projeto na cidade do Kuwait. Desculpa, onde é que é? Na cidade do Kuwait. Kuwait, sim. É um projeto integrado num dos parques urbanos que estão a ser criados nessa cidade, o Al Shaid Park, e é uma comunicação sobre a importância arquitetónica dos edifícios que têm vindo a ser construídos no Kuwait. Portanto, há dois espaços de experienciais. Um espaço é sobre o Old Kuwait, portanto o Kuwait antigo, e um novo sobre o New Kuwait, os edifícios mais modernos e marcantes da cidade. Então, por esse espaço, o desafio foi criar uma exposição permanente que destacasse alguns edifícios da cidade de Kuwait. Foram escolhidos 15 edifícios e acabamos por escolher um formato de visualização que passava não só pelo modelo físico do edifício, mas utilizar sobre esse modelo físico uma projeção em video mapping, portanto em uma projeção adaptada à forma e ao formato do edifício para comunicar a razão de existência daquele edifício, como é que ele tinha nascido e a sua história, e criar alguma animação à volta do edifício. O videomapping é aquela projeção em termos de luz? Sim, é uma projeção de imagem em cima de um objeto tridimensional e chama-se videomapping porque adaptamos a expressão e a forma de projeção à forma do objeto. E é feito, neste caso, em 360, ou seja, em toda a volta do objeto, permitindo animar o objeto e dar ao objeto a expressão que pretendemos. Muito bem. Portanto, os edifícios foram construídos à escala em fibra de vidro, foram construídos em Portugal, foram todos montados em Portugal, depois desmontados e transportados para o local, onde foram remontados, e em cima desses edifícios faz-se projeção todos os dias, a partir do pôr do sol. Durante o dia não há condições de luz que permitam, mas também no ambiente em que estamos, na cidade de Kuwait, com temperaturas a atingir os 49 graus centígrados, não é muito aconselhável também fazer isso durante o dia. Portanto, durante o dia temos um parque de edifícios brancos. Os modelos vão desde alturas de 1,5 m até alturas de 8 metros, depende dos edifícios.
E a partir do sol posto começa uma sessão de projeção que é contínua durante todo o grande período da noite, onde se comunica sobre os edifícios. Portanto, é uma experiência baseada num objeto arquitetónico. Portanto, digamos, é uma faceta diferente, mas que cada vez mais ganha experiência, ganha expressão, essencialmente nas fachadas de edifícios, para criar fachadas que sejam dinâmicas, que não sejam estáticas e que comuniquem muito para além da sua forma estática. Muito interessante, muito interessante. Esse projeto durou quanto tempo? Ou seja, mesmo se calhar desde a sua pensar em fazê-lo até concretizá-lo? Foi um projeto que demorou cerca de 4 anos. Okay. Desde do lançar do desafio, de apresentar ideias para a sua concretização, essas ideias serem aceitas pelo cliente. O cliente, neste caso, é o Ministério das Obras Públicas do Kuwait, que é um secretariado, e depois desenvolver toda a parte da componente técnica do projeto, que acaba por ser a que demora menos tempo. Portanto, a partir do momento em que há luz verde para avançar, há a adjudicação do projeto. O processo demorou cerca de 9 meses. Portanto, com uma componente que tem a ver com a construção física dos modelos e outra componente que tem a ver com o desenvolvimento dos suportes de comunicação, os filmes. Muito bem. E neste projeto, por exemplo, para os 15 edifícios, tínhamos 51 projetores. São projetores de alta definição, de alta potência, e que projetam sobre os edifícios, dependendo da sua forma, entre 3 projetores a 5 projetores por edifício, para permitir, digamos, apanhar todos os ângulos do edifício e permitir que as pessoas rodem à volta do parque e estejam sempre a ver imagens diferentes, mas integradas na comunicação que se está a fazer sobre os edifícios. Muito bem. José, voltando aqui um bocadinho à engenharia civil, que bichinho é que o levou a seguir essa área? Já tinha antecedentes na família ligados à construção, ou foi mesmo do José, portanto, o impulso natural? Não, tenho antecedentes ligados à construção, mas penso que o fator principal que me levou a escolher a engenharia civil em detrimento de uma outra engenharia que na altura estava muito na moda, que era a engenharia eletrotécnica, mais ligada para a engenharia de computação, que chegou a ser uma hipótese no meu pensamento, mas na altura olhei para essa área como uma área mais estanque, muito mais técnica, muito mais ligada à componente tecnológica e não à componente humana. Muito bem. E a escolha da engenharia civil teve muito a ver com essa ligação à componente humana, digamos, é uma forma mais, ou pelo menos era na altura, uma forma mais imediatista de criarmos ligação entre os objetos e a vivência, o homem. Agora, se calhar, o pensamento será diferente, parece que estamos cada vez mais próximos das máquinas e, portanto, se calhar é mais fácil criar vivência entre o homem e a máquina através das ciências computacionais. Nota uma grande diferença, José? Uma grande... Não, quer dizer, podemos chamar evolução, mas nota uma grande diferença de mentalidades quando começou o curso para agora? Sim. Penso que a vários níveis, não é? Não só a forma das pessoas verem os objetos tem evoluído muito por força da comunicação e da facilidade de se vivenciar mais experiências do que há 40 anos atrás. E, portanto, a forma como as pessoas neste momento olham para os objetos, olham para as casas que habitam, é muito diferente da forma como olhavam há 40 anos atrás. Do ponto de vista da concepção e da própria construção, viveu-se também uma transformação idêntica e criamos, todos nós neste momento temos necessidade de criar objetos mais diferenciados e que respondam a estímulos diferentes do que tínhamos se calhar há 40 anos atrás, em que estávamos mais conformados com os objetos que existiam e a facilidade de os criar. Sim, e está bastante, o tempo atual é muito ligado à responsabilidade ambiental também, não é? Portanto, esse é um fator que eu acho que em termos de mentalidades, se não mudou, vai ter que mudar. Sim, e até porque
E eu penso que com esta evolução de comunicação que temos tido, todos nós queremos mudar mais do que queríamos há uns tempos atrás. E, portanto, os objetos também têm uma durabilidade diferente. Nós cansamos rapidamente dos objetos que temos. E, portanto, a necessidade de trocar de objetos é importante. O que é que isto implica? Implica que entramos num processo em que destruímos aquilo que já temos para fazer de novo. E o consumo das matérias-primas vai aumentando progressivamente. E há, digamos, uma potência de consumo maior. Daí a necessidade de nos começarmos a preocupar com a escassez dessas matérias-primas e com o impacto que essas matérias-primas possam ter sobre o meio ambiente. Portanto, a energia que é necessária para produzir uma componente básica da construção que tem sido o cimento, a energia que é necessária para fazer essa componente é assustadora. E, portanto, começamos a chegar à conclusão que se calhar não vamos ter essa energia disponível para sempre e a forma de obtermos essa energia está a contaminar o ambiente também em muitos aspectos. E, portanto, há necessidade de criar objetos, criar elementos construtivos que sejam mais sustentáveis, que permitam a sua reutilização no futuro, quer na forma em que estão readaptando-os, quer na sua decomposição e recomposição no futuro, sem haver um desperdício absoluto. Não só para não haver um desperdício do material, mas também para não contaminarmos o meio ambiente com o depósito desses materiais. Os resíduos, no fundo, não é? Portanto, essa preocupação é cada vez maior. E, por outro lado, também, digamos, aquilo que nós chamamos de materiais nobres, a tendência será sempre para tentarmos reduzir a quantidade desses materiais que são utilizados e utilizá-los só no sítio onde eles são importantes, ou pela sua componente estética, e, portanto, verificamos que há uns anos atrás construía-se uma peça em madeira maciça do mesmo material, e hoje em dia temos uma películazinha a cobrir a superfície e utilizamos materiais que são compostos e construídos de uma forma mais sustentável por trás dessa imagem de superfície, desse revestimento. E, portanto, estamos basicamente a utilizar menos matéria-prima nobre com um efeito semelhante em termos de acabamento final. E é um pouco isto também que se faz com os painéis que temos aqui atrás de nós também. Digamos, se fizéssemos isto na matéria-prima, no basalto, para além da dificuldade de os transportarmos e colocarmos no sítio, íamos ter um desperdício de matéria muito grande. E, portanto, decompondo esse elemento e utilizando as características e as propriedades nobres desse elemento, conseguimos fazer coisas que sejam mais leves, mais fáceis de transportar, que nos forneçam as características que necessitamos, e às vezes em condições até melhoradas, com menor consumo da matéria-prima de base. Não é? Por acaso acho bastante interessante esta perspectiva da durabilidade, porque eu, mais leigamente, tinha uma perspectiva de que, e isto também ligando aos desafios, se calhar, da construção há uns anos atrás e de agora, eu sinto que as pessoas queixam-se muito de há uns anos atrás as coisas duravam mais. E agora, mas a verdade é que também nós agora queremos sempre mudar. E antes não havia, uma pessoa comprava um frigorífico que era para durar para a vida toda. Agora compramos um frigorífico, mas daqui a 5 anos há um que tem um ecrã tátil e nós queremos mudar. Portanto, há estes desafios que vamos encontrando, pronto, na construção, se calhar há uns anos e agora nestes últimos, se calhar 20 anos, diria, não sei, estou aqui a lançar desde os anos 2000. Lá está, a qualidade, antes as coisas duravam porque eram melhores, a qualidade era melhor, ou isto advém um bocado, e claro que advém, não é? Da necessidade de mudar.
Eu acho que há uma mistura das duas coisas. Eu pegava, se calhar não num exemplo de um frigorífico, pá, porque é um elemento tecnológico, pá, e esse tem, digamos, uma escala de evolução diferente, porque há, digamos, há o consumo energético, há a eficiência, há uma série de outros fatores, pá, que entram em jogo, mas pegamos num exemplo simples, pá, de uma mesa. Sim. Há 40 anos atrás, pá, uma mesa, pá, fazia-se de madeira, ponto final. Tinha algumas cavilhas metálicas para lá no meio, pá, mas era essencialmente madeira, e era madeira que nós chamamos de madeira maciça. É lógico que essa mesa, se tivesse sido bem concebida, era uma mesa que durava para a vida toda da pessoa. Porque se riscava um bocadinho, pá, polia-se, pá, voltava-se a envernizar e tínhamos a mesa outra vez pá, no seu estado quase original. Não é? Hoje em dia, pá, a mesma mesa, se calhar da madeira nobre que vemos à superfície, tem menos de 10% da matéria-prima que a mesa de há 40 anos atrás tinha. É muito mais leve, mais fácil de transportar, encostar ao canto, arrumar. Tem o defeito de, se arriscamos, dificilmente a podemos polir e voltar a envernizar. Claro que há sempre a possibilidade de tirar aquela capa, peço desculpa, e meter outra capa em cima, mas não é a mesma mesa. E a durabilidade é muito menor. Mas também é verdade que nós, hoje em dia, dificilmente temos uma mesa por mais de 5 anos em casa. Porque cansamos dela. Porque há aquela tendência em mudar. Vamos mudar. Há a Precisamos de tendência em mudar. E há outros fatores que contribuem para isto. As casas, há 40 anos atrás, eram feitas com um conceito de vivência de longa duração. Nós olhamos para trás e vemos a casa da nossa infância. Hoje em dia já há muitas pessoas que olham para trás e dizem: onde é que foi a casa da minha infância? Eu não sei. E às vezes não só não sabem, como ela já não existe, já não está lá, já não está naquele sítio. E se está lá, já é um sítio completamente diferente daquele que era nas suas infâncias. Portanto, há uma mutação completa. Hoje em dia as casas, por vários fatores, têm um ar muito mais minimalista e transitório. A mesa de há 40 anos atrás já não pode ser uma peça estática que não se mova. Tem que ser uma mesa que consiga receber 8 pessoas, que alargue, que consiga servir no dia a dia, e que encolha. Portanto, tem que ter outras funcionalidades Sim. que não eram, digamos, necessárias há 40 anos atrás. E não estamos a falar há muito tempo. Claro que para vocês as duas é muito tempo, porque há 40 anos atrás não estavam cá, não é? Mas é toda esta evolução que nos leva também a procurar novas soluções. Também está ligado ao poder de compra atual das pessoas. Portanto, ganha-se mais, o capitalismo, o consumo. Pronto, eu acho que é essencialmente o consumo e aquilo que a comunicação nos introduz como pressão. Ou seja, nós somos bombardeados constantemente por novas ideias, agora nas novas modas, nos blogs que aparecem aí e nos influencers que aparecem, que vendem todos uma imagem de ostentação e de felicidade, que se calhar em muitos casos não é real, mas que leva a que nós queiramos sempre algo que seja diferente, algo que seja novo. Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto na Ilha do Príncipe há uns anos atrás, já quase há 10 anos, em que foi confrontado com uma realidade social completamente diferente daquela que nós estamos habituados. Viver numa ilha que tem população permanente à volta de 5.000 pessoas, que não tem um modelo de economia como nós o conhecemos no mundo ocidental, onde tudo aquilo que nós aceitamos como pré-existente na nossa sociedade, o facto de nos levantarmos de manhã para irmos ao café da esquina tomar um café, isto não existe na Ilha do Príncipe. Nós, quando interrompemos o trabalho durante a manhã para ir tomar um café, temos sempre a imponderabilidade de há energia elétrica para me produzir um café, o leite chegou à ilha, há açúcar,
Portanto, nunca sabemos se vamos ter esses elementos que nós aqui aceitamos como pré-existentes, como Sim, é uma perspectiva completamente diferente, não é, é. José? E confrontamos com uma realidade em que 99% daquilo que nós precisamos no nosso dia a dia não precisamos para nada, não é essencial. Nós basicamente precisamos de um abrigo das intempéries, de algo que nos mantenha confortáveis conforme as temperaturas vão variando durante o dia e a noite, e de alimentação. O resto é fabricado pela nossa mente, pela nossa imaginação e reforçado pela comunicação. E, portanto, este reforço da comunicação em querer mudar tudo leva a que queiramos consumir sempre, cada dia, coisas novas. E isso acontece em tudo. Acontece no vestuário, se calhar de uma forma mais acelerada, acontece nos eletrodomésticos, de uma forma menos acelerada que o vestuário, mas também bastante rápida. Acontece nos artefactos mecânicos que temos à nossa volta, nos carros, em todos os artefactos de conforto que temos, e acontece nas casas, que são as coisas mais permanentes, mas que cada vez se tornam menos permanentes, têm uma vida útil mais reduzida. E daí, digamos, também entrar um bocadinho na construção modular, que é um pouco o tema da nossa conversa, na possibilidade de trocarmos os módulos consoante deixe passar a expressão, a moda. E esta moda não tem só a ver com componente estética, tem a ver com componentes tecnológicas também. No caso das máquinas, mas também no caso da construção propriamente dita, a tecnologia tem permitido criar níveis de conforto tendencialmente a custos menores, e quando falamos em custos, não estamos só a falar em custos económicos, estamos a falar em custos ambientais também, em custos de sustentabilidade, como se diz hoje em dia, com melhores resultados, melhores performances. E, portanto, é esta combinação de coisas que leva a que haja uma necessidade de acompanhar esta mudança, mas também um pouco com a perspectiva de que a mudança não pode ser desmedida, não podemos mudar só por mudar, devemos mudar para melhorar. Exatamente. E que é, digamos, o ponto fulcral. Exatamente. Sim, mas, por exemplo, nós agora estávamos a falar, se calhar, de mobília. E agora falando mesmo na construção em si, uh, quais é que são os desafios que se tinha antes? Ou seja, temos de fazer este projeto. Já sabemos que vamos lidar com isto, isto e isto. Há uns anos era uma coisa, se calhar este ano são outros fatores. Por exemplo, acho que hoje em dia fala-se muito através da sustentabilidade, da escassez da mão de obra qualificada. Como é que nós combatemos isso? Há agora a construção modular, muito, muito bem, mas, por exemplo, a mim faz muita confusão haver uma escassez de mão de obra qualificada na construção. Ou seja, como é que então eu vou ter segurança que eu quero construir uma casa, quero construir um escritório? Como é que eu tenho segurança que as coisas estão certinhas? Ou estão certinhas, ou para estarem certinhas vou ter que prolongar, disseram-me 6 meses, vou ter que prolongar para 2 anos. Como é que gerimos com isto e como é que combatemos esta parte, estas dificuldades que de facto vão surgindo? Eu acho que isto é um problema cultural, ou seja, trabalhar na construção civil tem uma imagem depreciativa. Okay. Ninguém quer ser trolho hoje em dia. Exatamente. Bem, portanto, nós em casa educamos as nossas crianças para serem doutores. E ser doutor quer dizer que podem vestir um casaquinho todos os dias, estar instalados num local onde a intempérie e as mudanças climatéricas não afetem, ter um horário de entrada e de saída muito certinho, não estar dependente de terceiros para nada. Hoje em dia estamos dependentes todos do computador que temos à nossa frente, e portanto temos ali um terceiro muito forte para interferir na nossa evolução. Mas ninguém quer ir para um estaleiro de obra. E não é possível criar num estaleiro de obra as condições ambientais de convivência, de conforto que se tem
num escritório ou numa fábrica. Pronto. E, portanto, o paradigma aqui estará em conseguirmos transferir componentes da construção, porque há componentes que têm que ser realizadas no local, não há forma, não há volta a dar-lhe, não podemos transportar o terreno para dentro de uma fábrica e depois repô-lo no sítio com a construção feita, mas transportar para a fábrica, para o ambiente industrial, uma grande parte, uma grande fatia desse processo. E, portanto, no exemplo que lhes dei há pouco do Kuwait, portanto, os modelos feitos em fibra de vidro, em todos uma estrutura interior metálica para garantia de sustentabilidade, foram feitos em ambiente fabril. Portanto, 60% do processo foi feito numa fábrica, num clima muito mais ameno e convidativo do que a cidade do Kuwait, mas logicamente que esses elementos têm que ser feitos de acordo com um determinado projeto e um determinado conjunto de materiais que depois resistam às condições climatéricas e ambientais no local onde vão ser instalados. E só depois disso feito, pegamos nos componentes todos, metemos em contentores e transportaram-se para a cidade do Kuwait e foram montados em cima de uma estrutura pré-criada lá. Ou seja, uma base de assentamento e depois um conjunto de pessoas a trabalharem em cima do objeto no próprio local. Se fizéssemos isto há 40 anos atrás, se calhar tínhamos que os construir no local. Claro que para construir no local não tínhamos as condições necessárias para o fazer num material mais sustentável e mais leve. E teriam que ser feitos numa peça de betão, numa alvenaria, outra coisa qualquer parecida. E, portanto, digamos, esta mudança do local da obra para a fábrica permite-nos essa economia em termos de materiais, em termos de rapidez de processo e em termos de qualidade do processo. Na construção genérica é isso que também terá que acontecer progressivamente, e está a acontecer no nosso país, embora com algum atraso relativamente a outros, que é conseguirmos desenvolver em ambiente industrial uma grande fatia do componente, e essa fatia de componente pode não ser só a criação dos materiais base que vão ser utilizados, mas também a própria pré-montagem de toda a edificação, que depois, segmentada em módulos que se possam transportar, sejam transportados para o local e montados no local. Qual é a vantagem disto? A vantagem é que, em ambiente industrial, nós conseguimos otimizar o processo. Conseguimos atrair muito mais facilmente mão de obra para o ambiente industrial do que para o ambiente de estaleiro de obra. E depois também na componente de obra, conferir para essa componente uma maior profissionalização. E isto à custa de quê? À custa de tecnologia. Portanto, o trabalho pesado, entre aspas, ser transferido para equipamento, para máquinas que o possam fazer e as pessoas atuarem mais como controladores dessas máquinas e seguidores do processo. E não terem o trabalho duro de pegar nas coisas às costas, como faziam uns anos atrás, colocá-los no sítio, esperar que eles curem, que eles se consolidem, para depois poderem fazer a fase seguinte. Portanto, esse processo pode ser muito abreviado e, portanto, passarmos uma grande parte da fatia da construção para um ambiente controlado, onde seja mais fácil dar não só conforto, mas dar também prestígio às pessoas que estão a desenvolver isso. Eu penso que passa muito por isso para se conseguir atrair pessoas para esta área de trabalho. Sim, porque acaba por ser um trabalho pesado que eu concordo, acho que é um problema cultural. Eu não sei se sempre foi assim, mas eu senti durante todo o meu processo escolar que os professores têm muito eficazmente, têm equipa, não vão para cursos profissionais, pois não vos dá nada, vão para a faculdade, vão tirar um curso superior. E o que eu sinto neste momento é que uma pessoa tira um curso superior e depois muitas vezes não... Cai num vazio profissional. Exato. Exatamente. E acho que
também passa pela cultura dar cada vez mais, ligar mais aos cursos profissionais e técnico-profissionais, no caso, e lá está, dar melhores condições, ou seja, vocês não estão aqui só para fazer um trabalho de peso, não precisamos só da vossa força, precisamos também, vocês são de facto úteis, eu acho que isso é fundamental E para... a motivação para o trabalho é uma coisa que tem que vir da estrutura enquadradora. E as pessoas têm que perceber qual é a sua missão. Exatamente. Isto é a história do pedreiro que está a montar uma pedra. A visão de um deles é, olha, estou a trabalhar esta pedra. Mas a visão do outro que vem a seguir é, não, estou a construir um muro. Mas a visão do terceiro é, eu estou a construir uma catedral. Na realidade, cada um deles estava a fazer exatamente a mesma coisa. Só que a forma como encara, como vê a sua missão, altera a sua forma de estar. E essa mentalidade tem que ser transformada. Exato. E tem que ser transformada eu não diria que é na escola, tem que ser transformada em casa. Digamos, os pais em casa é que devem transmitir aos seus descendentes, aos seus filhos, filhas, devem-lhes transmitir a utilidade das suas ações para a sociedade e não para criar pessoas que se escondam atrás de diplomas sem muitas vezes saberem o que é que estão a fazer e muitas vezes sem terem utilidade social nenhuma, só para terem uma chancela que diz eu sou doutor, eu sou engenheiro, eu sou isto ou aquilo. Não, na realidade nós temos é que ganhar utilidade para a sociedade e uma utilidade que nos alimente ao nosso ego próprio. Eu sinto muitas vezes necessidade de pegar numa ferramenta e fazer qualquer coisa, essencialmente madeira, porque a concepção meramente digamos, pensarmos nas coisas e construirmos modelos mentais de coisas, nem sempre nos dão a satisfação que nós precisamos. Conseguirmos fazer alguma coisa com as nossas próprias mãos, utilizando ferramenta, utilizando tecnologia, também é extremamente gratificante. Sim, claro. E, portanto, não é no processo construtivo, e voltando à nossa área, não é o arquiteto ou o engenheiro que tem o maior valor nesse processo. A pessoa que efetivamente transforma as ideias do arquiteto ou do engenheiro num objeto real e utilizável é igualmente importante. E devemos valorizar isso e dar prestígio. E quem dá prestígio, e nós medimos o prestígio com a retribuição económica que temos, temos que dar uma retribuição económica que seja equiparada e equivalente. E, portanto, essa valorização tem que ser feita progressivamente. Não podemos pôr no cantinho o desgraçado que faz a construção, que está sujeito às intempéries e tudo mais, só porque ele não tem que pensar muito. Não, ele tem que pensar muito. Exatamente. Ele tem que pensar na forma de manipular e de modelar aquela peça que ele está a desenvolver. Onde tem que também seguir um esquema mais alargado, porque se ele se concentra só no próprio ato de modelar aquela peça, pode no final não conseguir encaixar aquela peça no resto da edificação que se está a fazer. E, portanto, tem que haver uma visão de conjunto. E nem todos nós podemos estar preocupados com o conjunto em toda a altura. Mas é importante que a pessoa que está a fazer a peça individual perceba onde é que ela vai encaixar e que tenha essa visão e que possa olhar para o seu trabalho como uma componente que é fundamental para que essa visão seja feita. Digamos, se o indivíduo que andou aqui a apertar os parafusos nesta estrutura aqui à nossa volta o fizesse de uma forma desleixada, nós agora estaríamos em risco de levar com uma viga na cabeça. Claro. E, portanto, digamos, temos que ter essa noção. É lógico que esse indivíduo, se calhar, não pensou num eventual sismo que pudesse ocorrer e não reforçou ou não concebeu a peça que está a construir para essa eventualidade. E, portanto, teve que haver um engenheiro no meio do processo que pudesse pensar nessa componente e
dimensioná-la e criar, digamos, essa reserva estrutural que é necessária. Pronto, isto é uma conjugação. Dizer que um é mais importante que o outro, não sei se será. E, portanto, é essa valorização que nós temos que também conseguir transmitir e retirar este peso e esta sobrecarga de que trabalhar com as mãos é uma coisa que suja e que cria calos. Os calos fazem bem. Exato. Ó José, esta área da engenharia, da construção, é essencialmente uma área ligada mais aos homens, portanto, ou cada vez mais também há uma mudança nesse sentido? Há cada vez mais mulheres a trabalhar nesta área. E se a mentalidade é mais fácil de mudar nas mulheres ou nos homens? Não sei dizer. Só sei dizer que quando eu fiz o curso, não vou dizer quantos anos, eu venho em 84, o meu curso tínhamos cerca de 110, 120 pessoas. Maioritariamente homens? Ainda conseguimos reunir essas pessoas todas ao fim destes anos todos. Fantástico. E no curso todo tínhamos 8 colegas, talvez. 8 colegas? Colegas. Mulheres? Exatamente. Portanto, uma percentagem relativamente baixa. Claro. Portanto, menos de 10% do curso eram senhoras. Havia outros cursos de engenharia também que tinham a situação invertida. Não sei se era por modas ou não. A engenharia química, por exemplo, eram mais senhoras do que cavalheiros. E, portanto, havia ali uma permanência maior. Mas eu gostava de saber a sua perspectiva relativamente às mulheres nesta área. Qual é a sua perspectiva? Não há diferença? Adaptam-se da mesma forma? Eu, em obra, tenho contactado com homens e com mulheres. A perspectiva em obra é que são elementos constituintes da equipa. Ok. Tenho tido situações de gestoras de obra que são muito mais eficazes do que os homens. Penso que não tem a ver com o sexo. Tem a ver com a postura profissional e a entrega que temos para a atividade. Muito bem. Tradicionalmente tem havido mais homens. Penso que isso está a mudar. Nos cursos hoje em dia de engenharia civil já há muito mais presença feminina. Há sempre tendência para haver algumas áreas onde há maior predominância de um sexo ou de outro sexo. Eu diria, por exemplo, na engenharia de segurança acaba por haver mais senhoras do que homens. Também compreendo um bocadinho porquê. Eu acho que as senhoras se fazem respeitar mais que os homens, às vezes, em cenário da obra. E, portanto, o engenheiro de segurança é essencialmente um polícia que está ali a verificar se as componentes de segurança no trabalho estão a ser mantidas ou não. E, portanto, se calhar há aí uma maior facilidade das senhoras em se imporem nessa situação. Sim. Aqui a minha perspectiva era só no sentido de saber, José, no fundo, ambos são profissionais e executam da mesma maneira. Mas se em termos de mentalidade, porque o mundo atual está em mudança, é mais fácil mudar a mentalidade de uma mulher ou de um homem? Não sei. Também não lhe consegue dizer. Temos que perguntar aqui à nossa psicóloga que está aqui ao lado se há, digamos, alguma razão biológica que nos leva a pensar que é mais fácil mudar do homem ou da mulher. Eu diria mais que é mais um contexto social, ou seja, e isso tem vindo a alterar-se, eu diria felizmente. Eu tenho 3 filhas na minha família, eu fui o último homem, portanto sim, sim. Já lá vão alguns anos, e gosto de pensar que as senhoras são capazes de fazer tudo aquilo a que se proponham fazer. Também compreendo que digamos, há limitações físicas de um lado e do outro. Exato. Há homens que pegam num saco de cimento como se fosse nada e outros que não pegam. Há senhoras que também o fazem. Exato. Já conheci senhoras que já tive uma colega que nós dizíamos que mudava o pneu a um trator com uma mão só e sem assistência de um macaco, não é? E, portanto, a senhora realmente era capaz de conseguir fazer isso.
Portanto, eu não diria que estamos aqui perante uma barreira, uma limitação biológica, quer para um lado, quer para o outro lado. Culturalmente, eu acho que, pelo menos na nossa sociedade, a mulher sempre foi a gestora. As nossas mães, as nossas avós, e eu reporto-me muito à minha avó, sempre foi a gestora da família. E, portanto, a organização familiar passava muito mais pela mulher, neste caso, do que pelo homem. O homem era o trabalhador da família. Era aquele que saía, angariava o sustento económico e voltava. Trabalho pesado ou não pesado, mas quem geria era efetivamente a senhora. Se transportarmos isso para a nossa realidade hoje em dia, em que no mundo da construção o processo de gestão acaba por ser mais abrangente às vezes do que o processo de execução, se calhar as senhoras estão mais bem equipadas por esta razão cultural do que os homens. Mas nós vemos, e hoje em dia, não tanto em Portugal, a industrialização não chegou ainda em grande força ao nosso país, mas se olharmos para fábricas noutros países, fábricas ligadas à área da construção, verificamos que há uma presença feminina grande nas linhas de montagem, nas linhas de fabricação. Será porque há uma componente, digamos, de gestão do processo maior? Será porque temos mais equipamentos que exigem menos força física do que anteriormente? Pronto, por vários fatores, penso que começa a haver, digamos, Era um bocadinho essa perspectiva que nós equilíbrio. gostaríamos de saber, a sua opinião, José. Sim, mas não tenho nada contra senhoras. Claro. Sim, pronto, eu acho que em todo o ramo, em todas as áreas, cada vez se nota mais mulheres, mais essa diferenciação está cada vez. Cada um tem a sua função. Se uma pessoa é profissional, eu acho que é isso que é o relevante. E eu acho que, acima de tudo, não devemos estar à procura de cotas de participação, quer do homem, quer da mulher, em qualquer uma das áreas. É realmente para deixar que as pessoas se expressem, se imponham pela sua competência, pela sua formação, pela sua aptidão. Exato. E não tanto pelo facto de serem homens ou de serem mulheres. Não é? Isso aí acho Sem dúvida, tem que ser esbatido. sem dúvida. Exatamente. E aqui, já agora, com esta experiência toda, que conselhos é que daria a uma pessoa que está a começar, quer entrar nesta área? O que é que gostaria de saber quando entrou e não lhe disseram e teve que descobrir por si mesmo? Eu acho que nós temos todos que descobrir por nós próprios. Podemos criar condições para que essa descoberta seja menos difícil, seja menos perigosa ou consuma menos tempo. Mas nós só aprendemos fazendo e expondo-nos às situações. Portanto, não aprendemos com o catedrático a dizer-nos o que é que temos que fazer. Uhum. Se olharmos para a nossa vivência pessoal, nós não aprendemos com aquilo que os nossos pais nos dizem. Nós aprendemos muito com aquilo que nossos pais fazem, muito mais que aquilo que nos dizem. E vamos copiando, vamos experimentando, vamos fazendo. Portanto, eu acho que nós nunca podemos aconselhar ninguém a fazer o que quer que seja. Não é? Podemos alertar as pessoas para os problemas que nós vivenciamos, que serão diferentes dos problemas que eles vão ter e que existem agora. No fundo, temos que preparar pessoas, e era aquilo, voltando um bocadinho ao aspecto da educação, as pessoas devem ser preparadas essencialmente para serem humildes e aprenderem todos os dias. Sem dúvida, José. Se chegarmos à conclusão que já sabemos, esse é o primeiro passo para estarmos fora do mercado, estarmos desatualizados, porque nós não sabemos. Porque todas as conjugações da envolvente são diferentes.
não é? Nós, quando dizemos que tenho 2 filhos e deles a mesma educação, mas eles saíram completamente diferentes. A mentira começa no eu dei-lhes a mesma educação. Não é verdade. Mesmo que eles façam uma diferença de 2 horas um do outro, ou de 5 minutos um do outro, se forem gêmeos, nós não lhes damos a mesma educação. Porque todas as circunstâncias que nos rodeiam, que os rodeiam a eles, são diferentes. E começa pela perspectiva que cada um de nós tem sobre a vida, sobre aquilo que nos está a acontecer. Nós, alguns de nós temos curiosidade para uma coisa, outros têm para outra. Nós vemos o mundo pelos nossos olhos e não pelos olhos do mundo. Esse conceito não existe. A estatística é muito bonita porque nivela tudo, mas na realidade é no indivíduo que as coisas ocorrem e que acontecem. E, portanto, eu não dou conselhos a ninguém. Digo assim, olha, faz aquilo para o qual te sintas bem e sejas feliz. Exato. Tenho feito isso com as minhas filhas. Só tenho filhas, como já disse. E não é uma questão de opção, é uma questão de realidade. Alguém optou por mim, não foi eu. Mas estou muito feliz com as filhas que tenho. E nunca lhes dei conselhos no sentido de orientar. Dei conselhos no sentido de alertar para barreiras e para limitações e para dificuldades. E felizmente as grandes já comprovaram isso. Sempre souberam comportar e desenvolver nas suas vidas pessoais e profissionais. E espero que a mais pequenina, que tem só 1 ano e poucos meses, que também siga o mesmo caminho, mas pelo que me já tem demonstrado, está a seguir. Portanto, já faz as experiências dela e faz as conclusões das experiências dela. Outro dia pegou na garrafa de água e inverteu-a e ficou surpreendida que o líquido se derramasse para o chão e se espalhasse. A minha primeira reação foi uma reação de repreensão, mas depois percebi, não devo repreender. Ela está a observar uma realidade Nova. física e estava surpreendida com o facto da água estar a espalhar pelo chão fora e não estar contida e dela não a conseguir agarrar. Mas é assim que nós aprendemos. Espero que isso leva a que, da próxima vez, não inverta a garrafa da mesma forma, inverta de uma forma mais suave, para que a água caia de forma mais controlada. Mas é assim que nós aprendemos. Portanto, façam essencialmente aquilo para o qual sintam vocação. E façam. Porque sem fazer, nunca vão saber se é aquilo que querem fazer ou não. Okay. Mas pronto. Façam com alguma orientação e algum foco também. Hoje, pegando um bocadinho, está a falar nas suas filhas, com entusiasmo, naturalmente. O José é casado? Sou. É casado, tem quantos filhos? Tenho 3 filhas. 3 filhas. E reside atualmente aonde? Aqui em Lisboa? Resido em Lisboa. Residia inicialmente no Porto, mas separei-me há cerca de 16 anos. E adotei Lisboa nessa altura como ponto de residência permanente. Tenho 2 filhas desse meu primeiro casamento, com 38 e 32 anos. Já uma neta, com 5. E agora tenho uma filha do segundo casamento com 1 ano e com 16 meses. Portanto, E no fundo gostaríamos de saber como é que conseguiu conciliar a sua vida profissional com a sua vida familiar. Com muita ajuda das companheiras. Muito bem. Muita ajuda das companheiras, muita tolerância. Eu tive uma carreira profissional um bocadinho invertida, digamos assim. No início da minha carreira estava sedentário, portanto trabalhei na cidade do Porto a poucos quilómetros de casa durante muitos anos. Na segunda fase da minha carreira profissional comecei a ser um trabalhador do mundo e com permanência às vezes por longos períodos fora de Portugal, Fora do país. Felizmente em áreas diversificadas, desde Brasil para a África e o Médio Oriente, com algumas incursões mais pequeninas pelo Extremo Oriente também. Pronto, e tenho vivido essa experiência.
Com o Covid, pá, e com o advento, pá, do teletrabalho, digamos assim, pá, que era uma coisa que eu comecei a fazer, pá, em 1989, pá, antes do Covid, pá, portanto, trabalhei, pá, durante praticamente todo o tempo em trabalhos remotos, pá, em que o meu local de trabalho era o local da obra, basicamente, pá, e as estruturas mãe, pá, estavam a muitos quilómetros de distância, às vezes, pá, mais de 5.000 quilómetros de distância. E a comunicação era feita, pá, e as coisas fluíam, pá, de forma normal, pá, através da comunicação. Pá. Mas a partir desta altura do Covid, pá, em que se sedimentou, pá, na cabeça das pessoas que o trabalho podia ser feito à distância, tenho feito muito menos incursões, pá, internacionais, pá, embora continue a ter clientes, pá, que estejam, pá, no Extremo Oriente, pá, no Canadá, por exemplo, pá, e só que utilizamos outras ferramentas de comunicação em vez da Claro. presença humana. Claro. E tem sido esse um bocadinho, digamos, Portanto, tem sido mais fácil até conciliar a sua vida familiar com a vida profissional, não é? Portanto, estas novas tecnologias ajudam um bocadinho nesse sentido. Sabe que isso é um contrassenso, pá, porque o equilíbrio familiar também se dá, pá, das ausências. Com E dos certeza. reencontros. Pá. Quando estamos, pá, 24 horas por dia, pá, em contacto direto e físico, pá, isso nem sempre facilita, pá, o relacionamento familiar. Podermos sair, pá, passear um bocadinho e voltar, pá, também contribui para esse equilíbrio. Mas, portanto, eu acho que tem que haver Um equilíbrio. um equilíbrio nisto. Um equilíbrio. Exatamente. Não é? Temos que estar e temos que não estar, pá, e quando não estamos, termos, digamos, a confiança, quer nossa, quer do resto da componente familiar, pá, de que não estamos fisicamente, mas estamos presentes, pá, e conseguimos, pá, estar ao alcance, pá, sempre que seja necessário. Ótimo. Pronto, e agora aqui para encerrar, queria agradecer a conversa, acho que foi extremamente rica, acho que tocámos em vários pontos, acho que lá está, é super interessante perceber que a construção não é só a construção toca em tudo e é quase como se fosse. Ai, agora falta-me a palavra. É um espelho da nossa vida. Sim, a construção é feita, pá, por pessoas, pá, e deve ser feita para pessoas, quer para o seu usufruto, pá, prático, pá, quer para o seu usufruto mental, pá, emocional, pá, portanto. Exatamente, acho que é bastante interessante chegar, pronto, a ver esta conversa de construção em que uma pessoa pensa vai ser muito técnico e paredes e construção a seco e não, há aqui todo o componente que toca em tudo e As pessoas, pá, são pessoas independentemente daquilo que fazem. Exatamente. Ó José, agradecemos imenso Exato. a sua participação nesta conversa. Foi uma conversa extremamente interessante, fluida, informal, gostámos muito e esperamos no próximo episódio. Bom, eu aqui agradeço, pá, e estarei atento aos próximos episódios, não comigo, com quem cá estiver. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.